O mundo contemporâneo, século XXI, o ser humano migrou da vida do campo para a vida na cidade. Essa mistura, essa convivência das diferenças, cada um com a sua opinião, cada um com o seu achismo nas cidades, fez com que nós perdêssemos um pouco da nossa conexão com a nossa essência. Quem somos nós? Somos um corpo que tem uma alma, algo que nos dá vida? Ou somos essa alma, esse fluxo, essa energia, e que neste momento estamos evoluindo num plano físico, num planeta físico, através de uma ferramenta física, que é o nosso corpo? É uma pergunta que não temos uma resposta exata. Nós temos crenças. Então, dentro de uma crença material, densa, tudo aquilo que eu não pego, não vejo e não toco, não existe. Mas existe uma outra corrente, aquilo que eu sinto. Então nós temos um cérebro que é um equipamento que faz uma tradução. Ele pega de cima, traduz em forma de comportamento. Ele identifica alterações de comportamentos biológicos, químicos, traduz aquilo em informações. Então o cérebro seria um intermediário entre as percepções físicas, corporais, e as percepções extrafísicas, as sensações, as intuições, as percepções extrasensoriais, que cada vez mais na humanidade estão, vamos dizer assim, densas, acontecendo mais a miúde. Então toda vez que eu tenho uma coisa que eu não sei explicar, eu procuro ajuda. Se é uma doença do corpo, eu procuro médico. Se é uma doença das emoções, eu procuro psicólogo. Se são percepções existenciais, espirituais, eu procuro um líder religioso. Mas acontece que as coisas não estão tão estanques assim. Elas são dinâmicas. E hoje nós estamos vivendo entre dois mundos. Quem sou eu? De onde eu venho, para onde eu vou e o que eu faço aqui. Nenhum de nós, a grosso modo, sabe responder essas perguntas preto no branco. Então a gente precisa de ajuda. E a terapia, nesse sentido, é uma ajuda fundamental para desenvolver aquilo que eu não sei. Como é que eu adquiro aquilo que eu não sei? Através do aprendizado. Então, se eu sei tudo, eu não preciso aprender nada. Então não sei nem o que eu estou fazendo aqui se eu sei tudo. Então o planeta Terra é uma escola onde a gente entra aqui, não sabendo de onde vem, adquire um aprendizado e vai em direção ao infinito. O nosso cérebro não percebe onde eu estava antes de ser concebido, para onde eu vou depois de abandonar essa carcaça. A lagarta, quando abandona o casulo, a crisálida, para outra lagarta ela morreu. Mas para quem tem uma percepção do ciclo maior, ela virou a borboleta. Borboleta seria a alma da lagarta? Eu posso falar que sim. Então, se eu tenho uma percepção de um ciclo maior de evolução, eu tenho uma percepção maior das coisas. Como eu não tenho essa percepção, eu preciso aprender. Senão a nossa vida se torna limitada como nós estamos. Eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar a conta e... que vida boba! Então a terapia, a psicoterapia, a terapia farmacológica, não importa. As mais diversas formas de terapia, com a finalidade de nos fazermos crescer, evoluir. O autoconhecimento, conhecer-me a mim mesmo, isso é mais velho que o próprio rascunho da Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito depois de Cristo. Os evangelistas que escreveram. Mas há muito mais tempo antes de Jesus, na Grécia Antiga, numa cidade chamada Delfos, tinha um oráculo, onde emanava um gás do centro da terra,
E algumas pessoas, mulheres, treinadas para inalar aquele gás, elas entravam em estado alterado de consciência e faziam previsões. Ali era um oráculo, um lugar de oração. E o que estava escrito no portal desse oráculo? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o segredo do universo. Parece que essa frase ficou lá, bonita, todo mundo acha bonito, e nada, ninguém fez nada. Nós não nos conhecemos. Quem sou eu? Eu sei todos os aspectos externos da minha personalidade. Mas da minha personalidade. Minha quem? Eu quem? Não sei responder. Sei CPF, carteira de identidade, identificação sexual, etc, etc. De onde eu venho? Ah, piorou. Eu venho da barriga da minha mãe. Isso veio o meu corpo que foi ali fabricado. E que se eu não entrar nesse corpo, eu serei um natimorto. Nasci morto. Eu sou aquilo que dá energia, dá vida ao físico. A minha caneta, inerte, se eu botar em cima da mesa, ela fica lá. Quem dá alma, quem dá vida a esta caneta, sou eu. Quem escreve não é a caneta, sou eu. Então, nesse processo de autoconhecimento, como eu não me conheço, eu não me reconheço, olha que bonito, o outro permite ser o espelho de mim. Os meus olhos eles se movimentam dentro de uma órbita ocular, que são os buraquinhos que tem no crânio. Mas a visão não faz curva, ela se propaga em raios. Então eu percebo o corpo do outro 360 graus. De cima, de baixo, lado esquerdo, lado direito, de costas. Mas eu não vejo a minha testa. Para ver a minha testa, eu preciso do espelho. Para ver a parte de trás do meu corpo, eu preciso de um jogo de espelho. Então, enquanto eu não tenho uma visão, uma imagem concreta nem do meu corpo, eu não vou ter uma visão concreta também das minhas emoções. Então, o outro na minha vida, eu e o outro na minha vida é que me ajuda a reconhecer as emoções, gestos. Aquilo que eu penso se manifesta através de gestos, linguagem gestual. Mas, quando eu me refiro ao outro, o outro, quando se refere a mim, eu sou o outro para o outro. Isso não é confuso. Eu e o outro. O outro dentro dele, ele fala eu, ele. Ele é a primeira pessoa, eu sou a segunda pessoa. Para o outro, eu sou o outro. Se eu não tiver essa percepção, nós ficamos naquele conflito de ideias. Eu acho que é assim, mas o outro pensa da mesma forma. Eu acho que sou assado. E o cérebro não conhece a verdade. Ele conhece imagens que ele faz da verdade. Essa imagem que eu faço daquilo que o meu cérebro recebe através da visão, da audição, das emoções, aquilo que é a minha verdade, ela não é absoluta. Então o outro tem uma importância muito grande na minha vida, porque aquilo que é claro para mim não é para o outro. Então a linguagem tem como finalidade caminharmos em direção a um caminho do meio. Este caminho do meio é que está provavelmente a verdade. As filosofias orientais, Zen, chamadas Zen, a palavra Zen prega o caminho do meio. Para eu saber onde está o caminho do meio, eu preciso conhecer algumas extremidades. Em relação ao outro, eu sou uma das extremidades. O outro, em relação a mim, é uma outra extremidade. Nenhum de nós está com ela. Então, essa terapia do espelhamento, eu aprender a me ler no outro. Olha como é que o outro é importante na nossa vida. Só que isso é muito novo para nós. A gente tem por hábito criticar o outro, porque o outro não segue os princípios que são meus. Quem falou que eu estou certo? Não consigo nem me identificar. Como é que eu vou partir do princípio
que a minha verdade é soberana. Por isso que o mundo é conflitante nas ideias, nos esportes, na política, na economia, nas próprias religiões. Só Cristo salva. Quer dizer que quem não é cristão já está condenado? Não é assim. Cada um com as suas crenças. Eu falo assim, Deus é tão sábio para povos diferentes, crenças diferentes, culturas diferentes, para que a gente possa descobrir-se. A gente que possamos nos descobrir a nós mesmos dentro do processo de evolução. A vida é uma escola. A terapia é um complemento de aprendizado, é uma supervisão. A gente não tem preceptores, professores. Eu vou fazer um mestrado, eu tenho uma pessoa que vai orientar a minha tese. Esse indivíduo já fez isso antes de mim e ele tem um preceptor, que já é um PhD. A terapia é uma forma de aprendizado. O próprio terapeuta está ensinando coisas que ele também está aprendendo. Não há essa diferença professor e aluno, há diferença de papéis. No momento que eu ensino, eu sou professor. No momento que eu aprendo, eu sou aluno. Só que essa diferença, essa divisão é didática. Na prática, isso se processa constantemente. A gente chama in time, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando, ao mesmo tempo eu estou aprendendo. E muitas vezes eu estarei aprendendo com o erro. O erro faz parte do aprendizado. Esse medo que nós temos de errar, está errado. Não existe pecado, existe o erro. O acerto, eu só acerto se eu fizer, eu só erro se eu fizer. O importante é eu estar atento para não fechar o pacote. Certo é desse jeito. Quem falou? Aliás, quem é que sabe o conceito de certo? Aliás, quem sabe qual é o conceito de errado? Certo é aquilo que não é errado? Errado é aquilo que não é certo. Isso é redundância, não é? Nós estamos em busca. Então essa supervisão, a terapia, não é resolver problema para mim. Isso não existe. É me mostrar uma maneira diferente, nem melhor nem pior, de enxergar aquela situação. E problema não foi feito para ser resolvido. Problema é um sinal de alerta que eu estou em conflito. O que resolve as coisas é a solução. Einstein dizia que a maioria das soluções da humanidade encontravam-se em níveis superiores da consciência. Os orientais, eles buscam isso, eles meditam, eles refletem. O ocidental não, ele está totalmente voltado para fora, então ele quer respostas imediatas, ele quer o remédio, ele não quer pensar. Eu quero o remédio para dormir. Então toma uma paulada na cabeça, esfria. A pessoa não esfria a cabeça, não para de pensar. É um processo de aprendizado. Controle da respiração. Por que quando a gente vai fazer artes marciais a gente tem dificuldade de começar? Porque começa pela respiração. A gente respira no piloto automático, a gente não sabe respirar. Então precisa de um mestre que vai me ensinar a respirar. Eu preciso aprender a respirar? Precisa. Está no piloto automático. Vamos começar a conceituar as coisas, porque senão também eu estou falando teoria aqui. O que é aprender? O remédio que vai curar as doenças da humanidade, as doenças emocionais, né? Chama-se aprender. São 3 remédios. Aprender, aprender, aprender. O cérebro aprende por repetição. Então, quando eu repito aquilo que eu estou aprendendo, eu apreendo com 2 S. É esta apreensão que fica registrado. No momento que eu aprendi o que eu aprendi, aquela informação que vem do aprendizado, do mestre para o aluno, do mestre para o discípulo, ao apreender, aquela informação transforma-se em conhecimento. É a minha riqueza. É aquilo que eu sei. Então eu conheço, eu reconheço, eu identifico. Então aquilo que eu conheço e ponho em prática, aí eu sei, aquilo é sabedoria. Quer dizer, sabedoria não cai do céu, é um processo que começa com aprendizado, com a apreensão
Quer dizer, a informação se transforma em conhecimento e o conhecimento, então, se transforma em sabedoria. Sábio é aquele que sabe. Ele não nasceu sabendo, ele aprendeu em algum momento da sua evolução. Então eu vou num sábio, eu quero me iluminar que nem ele instantaneamente. Isso não existe, isso é um processo. Nós temos a nossa vida inteira para isso. 3 coisas que precisam nos acompanhar como sombra, inclusive para mim, porque eu estou no meio desse processo. Aprender, aprender e aprender. E depois que eu aprender, aí depois é depois. Primeiro vamos aprender reticências e depois continuaremos a nossa conversa em outro momento.